Seja muito bem-vindo à TV Passo Fundo. Eu sou Álvaro Damini, apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel, Telecom TV, em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e chegamos a várias regiões do país através da Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um setor vital para a economia, muito importante, que teve que se reinventar, inclusive durante o período da pandemia, e nesse ano vem retomando aquele conceito que se conhecia há um tempo atrás, com a oferta de serviços, com a ampliação de serviços. Nós estamos falando do setor de restaurantes. Para conversar conosco sobre esse assunto, estamos recebendo o Edson. Bom dia, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Álvaro, tudo bem? A gente agradece desde já o convite de vocês, da TV Passo Fundo, e estamos aqui para conversar sobre a nossa parte que a gente trabalha hoje, que é a parte de alimentação. Muito bem. Edson, você já tem uma longa história, né, de serviços prestados na área dos restaurantes. Conta pra gente um pouquinho como é que começou a tua história. Olha, Álvaro, como eu te conheço, você já me conhece também, a minha carreira iniciou no anos de 96, eu entrei ali no restaurante Panorâmico, churrascaria. Foi meu primeiro trabalho, assim, que a gente deu início. E ficamos trabalhando ali até 2019. Então, fui gestor da empresa, né? E pós todo esse evento que teve da pandemia aí, eu comecei a almejar em pensar alguma coisa para mim, né? Então, com todos esses anos que eu trabalhei, enfim, ali, eu comuniquei à direção que eu ia tentar uma oportunidade para mim. Mesmo pensando que não seria o momento certo, porque era muito delicado, mas eu achei que seria um momento para mim tentar algo para mim. E foi que eu tentei, e graças a Deus a gente tá com o negócio, tá tocando aí, e estamos trabalhando, só que a gente está sofrendo ainda bastante, porque a pandemia deixou um relapso muito grande, né, principalmente na nossa área, que foi o setor mais atingido. Teve diversos, mas a gente foi um dos piores, que a gente sentiu bastante, porque teve fechamento de portas, enfim, né. Então a gente sofreu bastante, mas a gente tá lutando no mercado. Sim. Agora, como é que você vê hoje, por exemplo, o andamento, né, dos restaurantes? Porque teve todo esse processo que se passou pelo período da pandemia. Eu falava no início, sim, vocês precisaram se reinventar, porque um período ficou fechado, depois começou uma retomada da atividade, mas vocês primeiro tendo que fazer apenas o serviço de entrega, depois, quando lá começou a retornar, aquele cuidado todo, né, com a questão sanitária. A utilização de luvas, de máscara, álcool gel, enfim, todo aquele processo que também limitava, inclusive, a presença dos clientes nos estabelecimentos. Hoje já retomando um pouco, né, praticamente aquela fase, entre aspas, né, que nós chamávamos de normal. Sim. Que é aquilo que a gente conhece, que a gente gosta de fazer, de poder chegar num lugar, poder cumprimentar as pessoas, estar convivendo, e obviamente os restaurantes hoje a gente percebe essa retomada de novo. Como é que foi esse processo todo e como é que está hoje essa situação? Hoje é assim, Álvaro, na época ali do ápice da pandemia, o que aconteceu? Quem estava na parte de delivery, esse mercado ele não parou, na verdade, porque ele já estava, ele cresceu até. É claro que dentro das adequações, assim, foi pela parte da saúde, era bastante exigência. Isso aí, todos já que estavam na área já mantinham, só tentaram melhorar. Mas o que
O que que eu vejo, assim, dessa parte aí? Que, na verdade, a parte do delivery que cresceu e quem não estava no delivery trabalhando teve que se adequar, porque era a maneira que tu tinha de você ter um faturamento. Se tu não tivesse se adequado a entrar dentro dessa área, tu nem ia ter um faturamento. Até para cumprir com os compromissos, Edson, né? Com O funcionários. funcionário, as contas, eventualmente, que... A gente até costuma dizer que boleto, e, enfim, isso aí não tem feriado e não tem domingo. Chegou no dia, ele vence. Então, muitos empresários, né, inclusive eu, como trabalhava ali no restaurante ali, a gente passou todo esse processo, a gente sabe que foi bem difícil, e tivemos que se adequar dentro do que era a lei. E a lei exigia que nós tivéssemos que trabalhar dentro dessa forma, que era a porta fechada, que tinha que ser só delivery, nós não podíamos atender presencial. Um exemplo, eu vou te dar, nós atendíamos empresas de ônibus, de linhas ali, a gente não poderia atender eles, a não ser que fosse dessa forma, com tudo dentro da exigência que era cobrada, enfim. Mas a gente conseguiu entrar dentro do que era e a gente conseguiu se adequar, né, para a gente poder trabalhar. Mas foi sofrido porque entra o caso família, teve muito desemprego, né, as pessoas ali, nós chegamos a ter um quadro na época de 48 funcionários, fomos para 30, chegamos a 25, então até as coisas normalizar foi bem difícil. Uma das questões que geralmente as pessoas comentam, Edson, é que, por exemplo, Passo Fundo tem um bom serviço nessa questão de restaurantes, né? E além desse bom serviço, da boa alimentação que se oferece, geralmente, se nós compararmos com outras cidades, outros centros, até a questão do valor, ela é bem acessível comparando-se com outros locais. O que gera isso? Muito conhecimento de quem trabalha com isso aqui na cidade, a própria concorrência que faz esse processo ficar um pouco mais acentuado. Você, enquanto empresário da área, como é que você observa isso? Olha, o que eu vejo, Álvaro, hoje é assim, ó, a área da gastronômica daqui de Passo Fundo, ela é grande, tem muitos locais, tem lugares que são bons. Enfim, o que eu vejo assim hoje para ti poder se adequar, para ti poder trabalhar, para ti poder dar uma qualidade de alimento, prestar um serviço para o teu cliente, você, em primeiro lugar, tu tem que tentar sempre conseguir um fornecedor parceiro teu para que tu consiga trabalhar com uma qualidade que tu consiga cobrar um preço justo do cliente, que ele não se sinta que ele está sendo, enfim, que está sendo lesado com um valor alto. O que eu vejo que você tem que ter, principalmente, é isso aí que eu comentei, é a parte de tu ter um parceiro bom que te forneça produto de qualidade bom, que tu consiga passar para o teu cliente e que não seja um valor absurdo. O que acontece hoje muitas vezes? Se tu tem um produto caro, tu tem que repassar isso aí para o teu cliente. E se tu não consegue repassar, tu não consegue manter o teu negócio. Que é o que eu vejo que hoje está mais difícil para as pessoas hoje manter um negócio hoje. Sim. Como é que é o comprometimento diário? Porque você começa a trabalhar cedo e vai até o fim do dia, né, com as questões. Hoje o nosso foco é o cliente, né? A gente sempre costuma dizer na nossa área assim que o teu patrão é o teu cliente, né? Então esse é o teu número um foco que tu tem que focar nele. A vida, a rotina da gente, pelo menos hoje minha, ali da minha família, que a gente toca o negócio junto, a gente levanta às 6 horas da manhã e o dia começa ali, a gente só para a hora que abaixa as portas, que é às 6 horas da tarde, 7 horas. É puxado. Mas enfim, a gente não pode reclamar que as coisas devagarinho estão voltando ao normal, né? As coisas estão começando a andar. E agora é um momento que a gente tem que correr atrás daquilo que foi perdido lá atrás, mediante a pandemia que a gente passou. E no teu estabelecimento você já está inserindo, inclusive, as tuas filhas também, né? Isso. E essa questão do envolvimento familiar, ela também, de certa forma, ajuda, Edson. É importante porque, assim, ó, hoje a família, hoje trabalhando junto no teu negócio,
até mesmo para o cliente ele se sente assim, no ambiente familiar, né? Ele se sente como se estivesse na casa dele. É claro que os funcionários, a gente tem colaboradores também, porque tu precisa ter, se tu não tem, tu não consegue manter o teu estabelecimento aberto, mas o anseio da família de estar junto ali, trabalhando junto com nós, isso aí é importante entre família, né? E, enfim, o negócio só tem a melhorar porque são mais pessoas envolvidas dentro da empresa que seja da família, né? Eu acho que uma das grandes questões que muitas pessoas se fazem, Edson, quando observam um restaurante, quando frequentam um restaurante, dá conta até daquele dilema que vocês vivenciam diariamente, porque você prepara um número X de refeições. Tem dias que esse número ele é superado e aí certamente vocês têm que acelerar o processo lá. E tem os dias em que não se chega àquilo. Como é que faz para balançar? Esse é um balanço, Álvaro, que é bem difícil de tu manter, mas a gente tem uma média diária. Então, por exemplo, hoje tu faz comida para X pessoas. E daí entra essa questão que você comentou, que vai ter aquele dia que vai dar aquele apuro, que tu se pega desprevenido. Mas tu tem que ter o quê? Uma boa de uma equipe, que é aí que eu digo 500 colaboradores, tem que estar preparado lá dentro do setor da cozinha ali para poder atender essa demanda. Mas é claro que a gente sempre, automaticamente, tu já meio que prepara sempre alguma coisinha a mais e deixa uma reserva para te ver se tu precisar, tu tem ali. Mas é bem difícil trabalhar com esse setor, porque a comida é perecível, né? Então, se tu não souber administrar... E até pela qualidade daquilo que você acaba conseguindo preparar com mais tempo, né? Certamente para o paladar lá do cliente é muito mais saboroso, né? Digamos assim. Com certeza. Sempre quando por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo, quando tu tem um evento que tu vai servir, enfim, que tu sabe que já tem um número de pessoas, automaticamente tu consegue... É mais tranquilo. Atender melhor, fica mais tranquilo. Não que a gente não consiga atender, enfim, assim, num movimento que pode ser esporádico a mais, mas se tu tá preparado, tu sabe, um evento fechado é melhor de você trabalhar. Tudo bem, nós estamos recebendo no Passo Fundo News de hoje o Edson Moreira. Ele é empresário, está conversando conosco sobre o ramo dos restaurantes, uma atividade necessária, fundamental, que teve que se reinventar durante a pandemia. Ele está passando detalhes de como é a atividade diária de quem trabalha com isso. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência falando mais sobre esse assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Nós estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo,
na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e alcançando várias regiões do país pela Max Cloud TV. O programa estará disponível também posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa, falando sobre o setor de restaurantes, estamos recebendo o Edson Moreira, ele que é empresário, já conversou conosco sobre algumas questões, especialmente essa reinvenção durante o período da pandemia, como é o processo diário, né, de trabalho em um restaurante. Você falava muito da importância dos colaboradores também, Edson, e para a gente retomar esse assunto, como é que é hoje para encontrar um colaborador que tenha talento para essa área? Hoje, assim, Álvaro, o que dificulta mais hoje nosso setor aí é a mão de obra. Hoje, infelizmente, a mão de obra ela não tem no mercado, não é só no nosso setor. Mas e tem uma explicação para isso? As pessoas não têm mais interesse? É difícil daqui a pouco até a qualificação para fazer um preparo de alimentos? É isso aí que até eu ia comentar contigo. O que acontece hoje para ti trabalhar na área da alimentação, enfim, você tem que ter comprometimento e tu tem que gostar daquilo ali, porque tu vai lidar com comida, e tu tem que ter amor no que tu vai fazer. E hoje, infelizmente, muitas pessoas hoje não têm esse compromisso, enfim. E uma coisa que afeta muito hoje o nosso setor, porque restaurantes e bares, enfim, similares, você tem que trabalhar sábados, domingos e feriados, e hoje os colaboradores não querem, enfim, trabalhar nesse ramo em virtude que tem que trabalhar nesses dias. Mas se tu olhar de um modo geral no comércio, lojas e shoppings, enfim, supermercados, todos esses setores aí trabalham todos os dias, feriados, domingos, enfim. Então, hoje, o que realmente dificulta a gente é a mão de obra. A mão de obra hoje está muito escassa. Hoje, se você ligar em 3 restaurantes aqui, sem citar nome de nenhum, eu te garanto que vagas tem, trabalho tem, mas infelizmente falta candidato que queiram trabalhar na área. E aí, para suprir isso, porque você não pode deixar de atender o teu cliente, para suprir isso, aumenta um pouco a carga daqueles colaboradores que já estão contigo. Aumenta a carga daqueles que estão ali. Por que hoje os empresários, enfim, desse ramo estão tentando abrir hoje em salas menores, procurar assim que sejam ambientes menores, porque tu não tem essa mão de obra. Então hoje é melhor você abrir um negócio pequeno, que daí entra o caso que nós falamos ali no primeiro bloco, família, que tu consiga trazer mais pessoas que tu sabe que vão estar contigo ali, para te poder dar a demanda do teu trabalho, porque senão tu não consegue atender. E o maior problema é esse aí. O que acontece? Acaba sobrecarregando os demais que já estão ali. E daí tu tem que tentar o horário que eles têm que fazer, tu tem que cumprir o horário deles, enfim, né? A gente não pode deixar que eles passem do horário, enfim, né? E então é isso aí, o que acaba dificultando mais hoje para nós, hoje é a parte principalmente de colaboradores. E na nossa área tem bastante vaga. Mas infelizmente é isso que eu te falei, o pessoal não quer se comprometer porque tu tem os finais de semana e feriados. Você tem o teu estabelecimento que atende diariamente e você começou a ofertar serviços também para eventos. Isso também, de certa forma, amplia aí aquele comprometimento, compromisso que tu tens também com essa questão. Hoje essa área de fazer eventos lá fora, então a gente já tinha um conhecimento, né? É um leque a mais que abre e abre também mais oportunidade para as pessoas também poder ter um faturamento maior hoje lá fora, porque hoje a grande maioria do pessoal que trabalha nessa área, nossa aí, normalmente o pessoal trabalha num turno e outro turno ele procura agregar outro trabalho Tem uma outra fora, atividade. uma outra atividade. E essa área aí de entrar e fazer eventos, que é o que a gente também está entrando agora, que a gente está fazendo, que é uma área que acaba crescendo muito, a procura é bastante, o pessoal procura, porque
não é todos que querem fazer em restaurante, querem fazer em local fechado, querem fazer no salão do seu prédio, querem fazer num clube que ele é sócio. Isso aí acaba agregando para nós que estamos na área e acaba agregando para essas pessoas que buscam uma outra oportunidade e que querem ter um faturamento melhor para o seu dia a dia. Você tem uma longa estrada, né, de serviços prestados nessa área, mais recentemente se tornou empresário, e aí eu te pediria, assim, quais fatos te marcam enquanto pessoa, assim, algumas situações com clientes, algumas questões que eventualmente chegaram até você, o Edson enquanto pessoa humana, sendo empresário, sendo aquela pessoa que trabalha nesse ramo, que te realiza, que te marcou muito nesse período, te recorda fatos pontuais, assim, por exemplo? Olha, Álvaro, a gente, né, tem uma carreira de 25, 26 anos aí, e uma marcante que eu vou te falar, por exemplo, eu atendi muitos e muitos anos ali no Panorâmico ali, o seu Alberto Talhari, por exemplo, que era um cliente diário, assim, dos domingo, enfim, que era uma pessoa maravilhosa, assim, que tu tinha prazer de atender, uma pessoa que te dava elogios, enfim, que de uma certa forma. Tem várias, assim, ó, se eu começar a citar nomes aqui, eu vou. Mas não uma questão de nomes, até essas situações, por exemplo, do cliente que te reconhece enquanto aquele serviço que você presta, deve ser muito Ah, gratificante. sim, isso aí, assim, ó. Um exemplo eu vou te dar, né? A gente se encontrou num evento, né? Eu e você, isso aí para mim foi gratificante. Você me reconhecer, eu te reconheci. ah, Tanto que estamos aqui, que vai ficar marcante para mim essa entrevista também, né? De a gente ter esse convite de você, enfim, da TV Passo Fundo. E eu tenho vários, assim, ó, se eu citar, assim, eu tenho até um pouco de receio, porque tem muitas coisas boas que eu tive, que eu presenciei nessa jornada aí, desses anos que eu trabalhei. Mas eu só tenho a agradecer. Para mim foi muito gratificante, porque a gente conhece muitas pessoas, tanto é que hoje no meu estabelecimento que a gente tem hoje, a gente atende muitos clientes que já, enfim, me conheceram ali no restaurante, né? Só agregou para mim. Então isso aí do modo geral, eu só tenho a dizer que é gratificante e eu tenho prazer do que eu faço. Para Que mim bacana. é gostoso isso aí. Como é que você vê a atividade daqui para frente? Você acredita que, por exemplo, vai aumentar ainda mais, quem sabe, essa situação do delivery, a presença das pessoas no restaurante, até no sentido de convivência e tal, também deve ser ampliada? Como é que você olha para daqui para Eu frente o vejo um serviço mercado oferecido? assim, Álvaro, que na verdade não, esse ramo ele nunca vai parar, né? Mesmo tendo essas dificuldades, né, de colaboradores, enfim, mas é uma área que ela vai dar continuidade porque as pessoas precisam. Hoje a gente presta um serviço, na verdade, para o cliente do dia a dia, aquele cliente que está na correria, aquele cliente que não tem aquele tempo hábil para descer até na sua casa, enfim, para fazer a sua refeição. E eu vejo que esse mercado aí, ele não vai parar, porque comer, tu tem que comer todos os dias, né? Então, é uma área que nunca vai parar, é que nem supermercados, é que nem farmácias, né? Tu precisa daquilo ali. Então, a gente tem ideia, com certeza, também de ampliar o nosso negócio, é o sonho de qualquer um, a gente sempre começa num nível e tu quer tentar aumentar aquele nível, enfim, mas a gente está bem contente até no momento assim, e eu tenho certeza que a parte econômica que está um pouco hoje, né, nos assegurando em muitas coisas, enfim, aí a gente entrou um ano um pouquinho mais travado, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Nós falamos anteriormente, Edson, sobre a questão dos fornecedores, nós falamos um pouco sobre a qualidade dos alimentos ofertados, a questão do sabor, mas vocês têm um cuidado sanitário também muito grande, né, com relação àqueles produtos que são adquiridos, a manutenção deles, também para evitar outros problemas, enfim. Assim, isso aí
não só a gente, como, enfim, os demais, isso é uma precaução que você tem que ter, cuidados. Tu lidar com o alimento tem que ter um cuidado, porque tu tá servindo pessoas, né, enfim. A gente tem esse cuidado com todos os colaboradores, a gente faz uma reunião semanal, né, a gente bota os pontos positivos, os pontos negativos, o que tem que ser corrigido, o que tá bom tu tem que falar, o que tá ruim tu tem que tirar. E eu acho que do modo geral essa parte aí a gente tem um cuidado. Que é assim que acaba se crescendo, né? Com certeza. Fazendo essas avaliações para corrigir algumas situações que eventualmente não estejam de acordo com aquilo que se pretende, com aquilo que o cliente também quer, mas enaltecendo também as questões positivas, isso também é importante. Edson Moreira, empresário, esteve aqui conosco falando sobre essa questão dos restaurantes, né, desse setor tão importante para a nossa economia. Obrigado pela sua presença conosco, sucesso nas tuas atividades, né, e que a gente possa futuramente voltar a conversar detalhando mais aspectos da... Com certeza, Álvaro, a gente que agradece a família Oliveiras ali, que é o nosso restaurante. Até vou te pedir desculpa, eu falei Moreira, Oliveira, me desculpa. Não, sem problema. Nós aqui agradecemos a oportunidade, agradecemos a TV Passo Fundo, o convite aí. Espero que a gente tenha ajudado, enfim, né? Estamos à disposição. E quem me conhece, a gente sabe que a gente está aí há anos, aí a gente tenta sempre fazer o melhor para o cliente. O nosso objetivo, o nosso foco é o cliente. E a gente agradece pela oportunidade. Muito bem. Edson Oliveira, conosco aqui no programa de hoje. Nós agradecemos também a audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá.